Bom, Rodrigo, bom dia. Rodrigo, eu estou gravando aqui esse vídeo referente então ao nosso segundo capítulo de Geografia, que faz referência então à geopolítica no século XX. E nós vamos começar a falar sobre um assunto aqui que é a Guerra Fria, pelo menos a parte inicial se refere a ela. Sobre a questão tratada sobre a Guerra Fria, Rodrigo, é esse período então que vai do término da Segunda Guerra Mundial, que falamos já, até o período da queda, né, do regime socialista na antiga União Soviética, quando a União Soviética entra no processo de desintegração político, né, e aí a gente tem então no ano de 1991 o fim desse período que nós chamamos de Guerra Fria, que vigorou desde a Segunda Guerra Mundial. Então, antes de mais nada, a gente vai aqui se referir a respeito de questões como a origem da Guerra Fria, né? Então, muitos autores, Rodrigo, colocam que a Guerra Fria ela tem início a partir do ano de 47, né? Quando os Estados Unidos adotam políticas tanto militar como de caráter econômico agressivas em relação à União Soviética. É o período que a gente chama aí do início da Guerra Fria. Então, quando os Estados Unidos implementam políticas que a gente vai falar aqui, como a doutrina Truman, né, e o Plano Marshall, e também questões ligadas à criação da OTAN, né, acaba levando aí os soviéticos a terem uma postura muito mais agressiva. Até então existia um consenso, ainda durante o conflito na União Soviética, entre Estados Unidos e União Soviética, que entre eles existiria uma coexistência pacífica. Mas com o passar do tempo, a política americana mudou, né? Com o passar do tempo, essa questão aqui relativa à política americana, ela acabou aí mudando, né? Quando a gente vai fazer essa análise a respeito do que as relações que existiam antes e depois da Segunda Guerra Mundial em relação aos Estados Unidos e União Soviética e vice-versa, né? Então, uma das questões aqui que mudaram essa política americana nesse período, primeiro, foi que os Estados Unidos, internamente, né, houve a morte então do presidente Roosevelt, que é aquele que praticamente comandou o país até o final, né, quase que ao final da Segunda Guerra Mundial. Tanto ele como Stalin, né, eles defendiam então essa divisão, né, o controle do mundo de maneira pacífica, de maneira, digamos assim, sem um conflito, um confronto direto entre essas duas potências, né, ou seja, não existiria animosidade entre as partes. Mas com a morte de Roosevelt, quem assume é o vice dele, que era o Truman, né, ele acaba sendo levado a abandonar essa política, né, principalmente porque ele acaba aderindo às ideias, eu não sei necessariamente se era um intelectual ou era alguém ligado ao governo, que era George Kennan, que acabou então, digamos assim, colocando em pauta de que o socialismo ou o avanço do socialismo em qualquer parte do mundo seria uma ameaça às nações capitalistas, né? Então deveria se adotar a tese, né, ou melhor dizendo, se adotou a tese do enfrentamento do comunismo a qualquer custo, né? Então a função americana seria então barrar esse avanço desse comunismo em qualquer parte do mundo. Daí também inicialmente a gente tem que essa postura ela acabou se adequando também dentro do contexto norte-americano, ou seja, internamente, onde se cria a chamada doutrina de segurança nacional, né, nesse período aqui, e é quando principalmente esse tipo de doutrina se baseia então aonde os interesses dos Estados Unidos estivessem, né, sendo ameaçados pelo avanço do comunismo, eles teriam então digamos assim, carta branca para intervir em qualquer tipo de conflito. Foi o que de fato aconteceu. Tanto que durante a Guerra Fria, Rodrigo, o que acontece? Vários tipos de conflitos pipocaram no mundo todo, né? A Guerra da Coreia, do Vietnã, né?
e outros conflitos que surgiram nas diversas regiões que a gente tem no mundo foram provocadas e ocasionadas principalmente por essa questão ligada a esse conflito político, militar, ideológico entre Estados Unidos e União Soviética pós Segunda Guerra Mundial, que foi então a Guerra Fria. Bom, nessa questão também, Rodrigo, a gente viu que ou seja, essa questão do conflito entre as superpotências não se deu só no plano militar por si só, né? Mas também por exemplo, na mobilização da opinião pública, né? Na questão dos serviços de inteligência. Basta a gente dizer então que a própria CIA, né? Que é a agência de inteligência americana, se tornou famosa nesse período, né? Como a própria KGB, né? Que também era uma espécie de CIA soviética, né? Principalmente aí teve como objetivo aí ambas, né? Participarem principalmente de movimentos ali por detrás das cortinas, né? Nas sombras, principalmente em relação a vários conflitos que passaram a surgir no mundo nesse período da Guerra Fria. Então, nós temos aqui também uma outra questão, que esse mundo e essa questão ligada a esse conflito, a Guerra Fria, ele acaba se desenhando ainda durante o final da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo conferências como a de Teherã, né, que foi realizada então em novembro de 1943, né, aí que a gente tem a mudança dos rumos da guerra, praticamente a guerra já tendia para o lado dos aliados, né. Então a gente tem então que nessa conferência de Teherã a gente passa a ver que essa divisão das áreas de influência, por exemplo, na Europa, entre capitalismo e socialismo, elas passam a se desenhar, né? Há também aí o consenso da criação de uma organização, Rodrigo, que é a ONU, né? A organização que vem a priorizar a questão da paz, né? A aliança entre as nações, digamos assim, não permitir que os conflitos passassem a vigorar e existir no mundo. Mas é claro que a gente viu que nesse ponto a ONU, na verdade, ela fracassa, né? Porque o que passa a vigorar, na verdade, é o interesse das duas grandes superpotências do período, né? E não digamos assim, a preservação da paz propriamente dita. E aí nós temos outras conferências que também são realizadas nesse período ainda antes do final da Segunda Guerra Mundial, como a conferência de Yalta, né? Que onde a gente tem a presença então de Roosevelt, né, Churchill, né, que era primeiro-ministro britânico, e Stalin, presidente então da União Soviética. Nessa questão aqui, nós já vamos ver então que nessa conferência de Yalta, as questões então relativas ao limite das áreas de influência, né, digamos assim, as áreas que então a União Soviética passaria a exercer influência, ou seja, os países libertos do jugo nazista pelos soviéticos ficariam na sua área de influência, né? Nações da região do Báltico, que são países como a Letônia, Estônia, né, e Lituânia, passaram a integrar a União Soviética, foram anexados aos soviéticos, né, ao país. Então, aqui a gente também tem que nessa conferência foi aceita principalmente aí a implantação de regimes comunistas em países do leste europeu, né, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, né, a Iugoslávia, a Albânia, tantas outras aí que ocupam a região do leste europeu e passaram para a esfera de influência soviética nesse período. E aí, Rodrigo, a questão ligada aqui à conferência de Potsdam, né, que foi então uma cidade alemã, que foi realizada então em julho de 1945, praticamente a Alemanha já tinha perdido a guerra. Aqui a gente tem que a guerra ainda não tinha acabado, porque ainda continuava no Pacífico, o Japão ainda resistia, né? Então nós temos aqui que durante a conferência de Potsdam, né, foi decidido que a Alemanha seria dividida, né, entre os principais, digamos assim, autores da Segunda Guerra Mundial. Ficaria dividida em áreas de influência como da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética, né? Nesse período também criou-se dentro da Alemanha, isso independente se fosse na área soviética, americana, inglesa ou francesa, aconteceu um processo, né,
os líderes alemães, principalmente nessas regiões, a própria sociedade assumiu um compromisso, por exemplo, de desnazificar a Alemanha, ou seja, livrar a Alemanha dessa influência da doutrina nazista, que foi, querendo ou não, uma das grandes responsáveis pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? E nesse período também a gente tem alguns episódios que marcam, né, de uma forma bem intensa esses conflitos que existiriam aí para as décadas seguintes, e foi a intensificação do atrito entre Estados Unidos e União Soviética. Rodrigo, aqui a gente tem então que esse processo aqui ligado à divisão da Alemanha, ou seja, por exemplo, as áreas de influência dos Estados Unidos, França e Inglaterra foram unidas, né, formando então a chamada Alemanha Ocidental, né, que seria capitalista. Os soviéticos imediatamente fizeram com que aquela outra área de divisão formasse um outro país, né, a Alemanha então Oriental, né, de governo, né, e economia socialista. Então, a Alemanha foi um símbolo, né, principalmente com relação à questão da divisão do mundo em dois blocos antagônicos, que foi o bloco capitalista e o bloco socialista, né? E o agravamento das tensões entre as duas superpotências se deu principalmente porque Stalin, né, acabou sendo aí contrariado no que tange essa questão de ver a formação de uma Alemanha capitalista, né? Então, como retaliação, ele acaba, digamos assim, isolando a cidade de Berlim. Berlim ficava completamente dentro da área de influência soviética, porém, pelo fato de ser a cidade mais importante da Alemanha naquele período, né, ela foi dividida como o país foi também, né, em áreas de influência francesa, inglesa, americana e soviética. E aí, o único acesso para lá era por via terrestre ou então aérea. E aí, Stalin acaba decretando bloqueio a Berlim, ou seja, nenhum tipo de comboio chegaria a Berlim, né, por terra. Então, os aliados criaram aí, na verdade, uma verdadeira ponte aérea para então suprir as necessidades não só dos seus soldados que estavam lá, mas também dos berlinenses que estavam então também na parte, digamos assim, capitalista de Berlim. Daí a gente também tem um processo posteriormente de construção do muro, o famoso muro de Berlim, que foi um dos marcos da divisão do mundo entre esses dois blocos antagônicos, né? Então, nós também temos aqui que após esse episódio, né, cria-se, né, o que a gente chama de, vamos colocar aqui entre aspas, como o próprio material coloca, cortina de ferro. Na verdade, a cortina de ferro nada mais Rodrigo, uma expressão que foi criada por estrategistas, se não me engano, pelo próprio Winston Churchill, né, que foi então primeiro-ministro britânico, de que, né, essa divisão, né, entre o bloco capitalista e socialista, né, entre esse grupo de países, criava ali aquela barreira, né, que foi então a separação entre os blocos, né, a chamada cortina de ferro, né, ou seja, a região então aonde se a gente tinha a divisão nítida entre as áreas de influência tanto capitalista como socialista, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? Então, um outro ponto também que a gente tem que tratar, aqui tem essa imagem, Rodrigo, da sua página 22, que trata aqui dessa questão ligada à chamada cortina de ferro, né? Ou seja, a área então de influência, né, ou seja, esses países aqui satélites que a gente está olhando, que pertenciam, né, dentro da área de influência da antiga União Soviética. Então, a gente começa também a entender, né, e falar também desse período com relação a de fato esse conflito não aberto, mas na surgina indireto entre essas duas superpotências, que se dá principalmente com a questão da doutrina Truman, né? Na verdade, o que se temia então um avanço do socialismo sobre as nações europeias do Oeste, né? Países como a Inglaterra, a França, que estavam arrasadas após a Segunda Guerra Mundial, temia-se então o avanço desse socialismo, né, sobre essas sociedades. Então se cria então a chamada doutrina Truman, né,
que na verdade nada mais é uma doutrina que justifica a mobilização estadunidense em qualquer parte do mundo aonde, digamos assim, o socialismo estivesse se expandindo, né? Então essa política foi adotada principalmente aí no Vietnã, na Coreia, nas guerras de descolonização da África e da Ásia, né? Então tudo isso aí teve como parâmetro essa doutrina Truman, né? Os Estados Unidos, o seu papel seria conter o avanço então do socialismo em qualquer parte do mundo, né? Então daí a gente tem que um outro ponto também, ou outro mecanismo criado, né, é a propagação também do que a gente chama de modo de vida americano, né, onde dentro dessa doutrina Truman, né, passa-se a se criar uma espécie de cultura, né, do consumismo, onde você passa, por exemplo, a consumir, né, onde o prazer do consumismo é uma forma de vida, né, é uma forma de, digamos assim, de cultura, né? O modo de vida americano. Então isso é pregado em várias partes do mundo, né? Principalmente aí como uma forma então de estimular não só o consumo, mas também os interesses dos grandes países capitalistas. Daí o processo de produção de bens de consumo, né? Pelas grandes multinacionais do mundo, né? Se expande para países como países de terceiro mundo, né? Capitalistas, como o Brasil, né? E outros países latino-americanos, da África, da Ásia e assim por diante. Se cria também, ou seja, um plano de ajuda econômica, que foi o Plano Marshall. O Plano Marshall, Rodrigo, foi um plano então que tinha como objetivo reerguer as economias europeias. Ou seja, os americanos fizeram isso não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles temiam então um avanço sobre nações, né, que passaram aí anos em conflito, como a França e a Inglaterra, e tinham suas economias arrasadas, estavam na miséria, na pobreza, né? O aumento do desemprego, a falta de perspectiva de futuro nessas nações era muito grande. Então há a necessidade então de reerguer essas economias europeias, né? Daí se cria e se estabelece esse plano Marshall, esse plano de reconstrução europeu, né? No Pacífico também, por exemplo, com o plano Colombo se cria a mesma coisa, ou seja, reerguer nações, né, afetadas pelo conflito. Então muitas nações, entre elas o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e outras nações, inclusive utilizaram, né, muitas vezes essa ajuda econômica e se fortaleceram bastante, né, formando inclusive o grupo dos tigres asiáticos que a gente conhece. Enfim, mas voltando aqui à questão mesmo do plano Marshall, foi esse plano de ajuda à Europa capitalista, né, para o seu processo de reconstrução, o processo de interação, de parcerias econômicas com os americanos, né? Então isso tudo tinha como objetivo maior barrar esse avanço do comunismo, né? Aqui a gente falou da doutrina Truman, que é uma doutrina de contenção no plano político. A gente está falando do plano Marshall, que é uma doutrina de contenção do socialismo na Europa no contexto econômico. E aqui a gente fala então sobre, digamos assim, uma doutrina também de contenção do expansionismo do comunismo sob uma perspectiva militar, que foi então a construção da OTAN, que foi a aliança, né, a organização do Tratado do Atlântico Norte, ou a Aliança, né, Atlântica do Norte, onde se deu principalmente, né, a formação aí desses países do oeste europeu, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, formaram uma organização militar, né, que tinha então como objetivo, né, a defesa mútua em caso de agressão a um dos países membros, né. Então, como regra principal, a OTAN, né, era uma defesa coletiva, né. Primeiro, se uma nação membro da OTAN sofresse uma agressão, era como se fosse uma agressão a todas as outras. Então era um pacto de defesa mútua, muito semelhante, pessoal, desculpa, Rodrigo, aquela questão relativa lá às políticas de alianças da Primeira Guerra Mundial. Só que no caso da OTAN é uma coisa muito mais ampla, né? Onde se tem então
política mais voltada então à defesa, né, em relação a países ou à própria União Soviética, né? E aqui a gente tem então que os soviéticos, claro, eles reagem a essas medidas econômicas, políticas e militares adotadas pelo bloco capitalista, pela Europa Ocidental. E aí a gente tem então que a União Soviética acelera o processo de sovietização da região do leste europeu, transformando esses países, na verdade, em satélites da União Soviética, né? A União Soviética, inclusive, implementa, por exemplo, uma política econômica, ou desculpa, uma questão voltada ao controle político, né? Que é então os Komifrons, né? Que na verdade eram comitês de centralização, né? E orientação dos partidos comunistas em relação à União Soviética, ou seja, era uma medida de fortalecimento no controle político das nações, não só no leste europeu, como também no restante do mundo. Aqui a gente também tem os soviéticos criam a chamada Comecon, que seria uma espécie de plano Marshall dos países então de origem de governo, né, de economia socialista, ou seja, era uma espécie de assistência econômica a essas nações, semelhante ao que os Estados Unidos fizeram com o plano Marshall na Europa Ocidental, né? E também cria-se o chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, na verdade, era uma espécie de OTAN dos países, então, Rodrigo, socialistas, né? Onde a gente tem, então, aqui a formação de um bloco também de assistência militar mútua, que também dizia se um país membro do Pacto de Varsóvia fosse agredido, né, militarmente falando, seria como se fosse uma agressão a todos os outros, né? Ou seja, era então uma aliança militar aos moldes da questão da OTAN, né? Então, a gente percebe também, Rodrigo, que essa dinâmica entre as relações Estados Unidos e União Soviética partiram então, né, para essa confrontação que não foi direta, né, senão a gente não estaria aqui falando, não teria acabado. Mas o que acontece? Dentro, por exemplo, do plano interno, dentro dos Estados Unidos, criou-se uma política, então, por exemplo, de perseguir pessoas que seriam, né, adeptas ao socialismo, que foi uma doutrina chamada de macartismo. Macartismo faz referência a um grande militar americano que lutou no Pacífico contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, que foi MacArthur, né? Daí o macartismo, na verdade, era essa doutrina, né? Seria uma espécie de caça às bruxas dentro dos Estados Unidos, ou seja, todo aquele que era visto como esquerdista, simpatizante da esquerda, simpatizante de ideias ou ideais socialistas, seria preso, extraditado, né? Em alguns casos, inclusive, a pena de morte, né? Vistos como traidores da pátria, alguma coisa nesse sentido, né? Então essa doutrina, o macartismo, criou-se uma espécie de lista negra dessas pessoas então que eram simpatizantes da esquerda ou de ideias que eram vistas como ideias comunistas, né? Então isso criou aí uma certa, digamos assim, como é que eu vou te dizer, Rodrigo? Uma espécie de dentro dos Estados Unidos, uma espécie assim de desconfiança de todos eram vistos aí como potenciais, né, pessoas aí que estariam articulando movimentos comunistas dentro dos Estados Unidos. Ou seja, existe uma desconfiança geral mesmo dentro do país, né, com relação aos seus cidadãos, em relação a essa política do macartismo, via principalmente aí esse estado permanente, né, também de segurança interna dentro dos Estados Unidos, né? Enfim, a gente também tem um outro caso, mas isso mais voltado para o bloco socialista, que é o caso então da Iugoslávia. A Iugoslávia, que é um país que não existe mais, né? Hoje existem várias nações que formavam a antiga Iugoslávia e deixaram, né, passaram a se tornar independentes, como a Bósnia, a Eslovênia, né, a Croácia, a Sérvia, Montenegro e outras nações que
passaram então antes, né, pós Segunda Guerra Mundial, todos esses povos viviam sob a mesma bandeira, né, que era a bandeira então da Iugoslávia. Depois, com a morte do chamado de Marechal Tito, que isso muda. Mas primeiro o que acontece? Esse socialismo empregado na União Soviética tem um líder, que é então Tito. Todas as nações do leste europeu que aderiram ao socialismo, Rodrigo, eles passaram para a esfera de influência soviética. Moscou tinha um controle muito forte da política aplicada nesses países, né? Mas no caso soviético, quando Tito, que é um dos heróis de guerra da Iugoslávia, que lutou contra o nazismo após o processo de ocupação da Iugoslávia, o que eles fizeram? O que Tito fez, Rodrigo? Ele acabou não se submetendo, né, ao modelo soviético. Ele queria manter a independência política e econômica do país, apesar de aderir ao socialismo, entendeu? Então, ele cria vários mecanismos diferentes, por exemplo, do modelo soviético, como, por exemplo, o chamado modelo de autogestão, onde empresas, que eram todas estatais, elas teriam autonomia para contratar, para ver seus fornecedores. Isso dava uma dinâmica muito grande, né? Ou seja, tinha uma espécie de gestão democrática econômica. Então, isso para os soviéticos foi a gota d'água, né? Ou seja, eles queriam que esse modelo iugoslavo não se espalhasse para outros países socialistas, né? Então, se implementou uma política muito forte em relação a isolar a Iugoslávia nesse período. Então, Stalin só não foi às vias de fato na Iugoslávia porque ele temia uma intervenção dos países capitalistas, mesmo a Iugoslávia sendo socialista, né? Mas ela tinha uma autonomia em relação ao modelo aplicado pelos soviéticos, né? Um caso, digamos assim, diferente, um caso singular em relação à política aplicada na União Soviética e a política então aplicada na Iugoslávia, apesar da Iugoslávia ser um país também socialista, mas ela, por exemplo, ela não fazia parte, digamos assim, do contexto de dominação soviética no leste europeu. Ela teve ali a sua autonomia, né? Ela tinha ali uma certa autonomia, gozava de uma autonomia em relação a Moscou, né? Em relação à União Soviética. Bom, Rodrigo, aqui a gente fez uma síntese geral, né? Peço que o meu querido leia teu material, o capítulo 2, que fala exatamente sobre geopolítica no século XX, para a gente dar aqui uma dinâmica, né, em relação a esse ponto. A gente fez uma breve síntese, né? Não é um assunto difícil, é um assunto que a gente encontra aí vários textos, livros, vídeos falando sobre a questão da geopolítica, sobre Guerra Fria. É um assunto que também a gente trata no contexto histórico, né? Ou seja, essa integração geografia e história nesse ponto. Então, meu querido, também faça a leitura do teu material aí a partir da tua página 18, o material de geografia, que aí ele vai te embasar, te ajudar principalmente aí a entender esse contexto, que não é difícil, né? E é um dos assuntos que eu também gosto bastante, né? Essas questões ligadas a questões contemporâneas, né? Enfim, mas qualquer dúvida que meu querido tenha, tu leia o material e também a gente pode tirar aqui via chat ou de uma outra maneira, tá? Então, querido, a gente vai ficando por aqui. Abraço aí para você. Novamente eu friso, leia seu material a partir da página 18, material de geografia, para te ajudar a embasar nessas questões que nós discutimos aqui. E aí, depois eu vou mandando aí os outros materiais referentes ainda ao capítulo 3, né, de geografia, tá bom? Abração, fica com Deus, querido, e até aí as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.